ô Jacó, você está trabalhando há tanto tempo aqui, o que é que você quer? O que é que você está buscando? O que você precisa? Ô irmãzinho, ô irmãozinho, você está aqui hoje, você deixou lá o seu cansaço de lado, os afazeres da sua casa, o que é que você veio buscar hoje? O que é que você precisa de Deus? Qual é a recompensa que você está buscando? Qual é a resposta que você está buscando de Deus? É como se Deus estivesse dizendo, fala o que você quer. Fala para o irmão do seu lado, o teu salário, fala para ele, quem determina é você. A tua bênção, quem fala é você. Eu não posso falar para Deus, Senhor, olha, abençoa ele com isso, abençoa aquela com aquilo. Não, é você que tem que dizer qual é o teu salário. E eu quero que você preste atenção no que Jacó vai falar agora, qual é o salário que ele vai determinar. Versículo 31, pula lá para o 31. E disse ele, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. 32, passarei hoje por todo o teu rebanho, e separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isso será o meu salário. Você entendeu o que Jacó pediu aqui? Fala comigo assim, ó, ele pediu o mais difícil, ele pediu o mais improvável. Ele falou assim, ô Labão, eu quero tudo que tiver aí de ovelha salpicada, malhada, como diz aí, vamos ver de novo, versículo 32, né? Os salpicados, malhados entre os cordeiros e os morenos entre os cordeiros. Tudo que era salpicado, malhado e moreno. Deixa eu te dizer uma coisa, não era comum nascer ovelha salpicada e malhada. As ovelhas salpicadas e malhadas eram as mais difíceis de nascer. Então o que ele pediu para Deus, era o mais fácil ou mais difícil? Era o mais difícil. Era uma coisa, vamos dizer assim, o salário dele seria pequeno, se fosse pela probabilidade normal daquilo acontecer, comum daquilo acontecer. De cada 10, ou até mais, de cada 50 ovelhas que nascesse, talvez uma nasceria salpicada. De cada 50 que nascesse, talvez uma nasceria malhada. Tanto é que Labão concordou na hora. Falou, está ótimo. Por quê? Porque ele sabia que o que Jacó pediu era mais difícil. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem problema. Às vezes o que você precisa hoje de Deus, a resposta, lembra que eu falei que é salário? Salário é resposta, salário é recompensa, salário é resultado que você está buscando. E talvez o resultado que você quer é difícil de acontecer. Se for pela probabilidade natural, de cada 10, 1. De cada 50, 1, igual seu marido muda. De cada 100, 1 igual seu filho, vai mudar. Então talvez o que você está pedindo hoje é difícil. Pastor, eu olho hoje para, vamos dizer assim, para a minha família, eu oro hoje para o resultado que eu espero, para aquilo que eu gostaria que Deus me desse, mas eu penso, é muito difícil. Não tem problema. O que você não pode fazer é contar com a sorte. Fala para o irmão do seu lado, fala, não conta com a sorte. Por quê? Porque o Jacó podia ter pedido isso e ficado lá de braços cruzados, dizendo, bom, agora Deus, vou torcer para nascer, sempre que for nascer uma ovelha nova, né, que ela venha nascer salpicada ou malhada. Vou torcer. Mas torcer é uma coisa muito vaga. Tem gente que está fazendo isso, está torcendo para alguma coisa acontecer diferente. O que é torcer? Torcer é pensamento positivo. Não, vai dar certo, vai dar certo. Não, eu já expliquei isso para você. Da onde que vem a fé? Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pelo quê? Pela palavra. Quando você está torcendo, você está usando a sua força para dar sorte. Para dizer, se eu tiver sorte, vai acontecer. A cada 10, 1 vai nascer ao meu favor. A cada 100, um resultado vai vir. Quando você tem fé, é diferente. Você não espera o resultado. Fala assim comigo, ó, você determina o resultado. Está entendendo a diferença? Quem conta com a sorte, espera um resultado que vai vir. Agora, quem tem fé, fala assim comigo, ó, provoca o resultado. Por que provoca? Você vai ver a diferença. Ele não fica esperando a hora que a natureza decidisse, nasceria uma malhada ou nasceria uma listrada. Ele provoca para que aquilo acontecesse e para que o salário dele fosse maior.
E como é que ele provoca, pastor? Um ato de fé. Como é que é o ato de fé? Vamos ver, a maioria já conhece, está no versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas que havia. Então ele não ficou lá esperando que o resultado viesse ou torcendo, né? A hora que ia nascer lá, imagina, ia nascer uma ovelha, ele ficava lá, nasce malhada, nasce malhada, nasce malhada. Não, ele não ficava lá. Ele não ficava lá pensando, nasce listrada, ai, tomara que nasce, não. Ele fez diferente, ele fez um ato de fé. Ele foi e ele procurou varas de 3 árvores aqui. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque é uma coisa que você tem que aprender. Preste atenção no pastor. Quem já está comigo aqui há um tempo, eu falo bastante isso. Nada está na Bíblia por acaso. Não está. Não está. Não existe isso. Você chegou aqui na igreja, por exemplo, você viu esse painel aqui. Isso aí não deve significar nada. Claro que significa, está aqui de propósito. Tem um propósito, eu não tenho. Quem veio domingo sabe qual é o propósito. Quem não veio, não sabe. Tem que procurar saber. Aí eu leio a Bíblia, aparece um negócio lá, aí eu falo, isso aí eu não entendi, mas também não procuro o quê? Saber, mas que Deus colocou de propósito ali, colocou, sim ou não? Então está de propósito ali, olha, Deus fala exatamente quais foram as 3 árvores da qual Jacó tirou as varas. E por que isso, pastor? Aí eu fui procurar saber, que isso me chamou a atenção. Deus podia só ter falado ali, e Jacó tomou varas verdes de algumas árvores. Podia ter falado assim ou não podia? Sim ou não? Podia. Mas Deus fala especificamente, e Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro. Eu já volto aí, para explicar para você o porquê. E o que ele fez nelas? Olha lá, ele descascou, ele descobriu, tirou a casca, né? De algumas partes da vara, descobrindo a brancura que nas varas o quê? Havia. Então fala comigo assim, a vara representa a palavra. Então eu não posso ter aquela fé da sorte, eu tenho que ter a fé em cima de uma palavra. Eu tenho que buscar uma palavra. Ele não ficou lá torcendo para quem sabe, pela sorte, nascer lá mais ovelhas malhadas ou mais ovelhas listradas. Ele foi atrás e buscou varas. Varas representa a palavra. Então ele não ia esperar, fala comigo, ele ia determinar. Então quem tem fé, ele não espera o resultado, ao contrário, ele determina, ele provoca o resultado. Como que ele provocou? Aí ele pega essas varas, e no versículo 38 fala assim, e pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho. Como assim? Olha, aí explica, né? Nos canos e nas pias de água. Quer dizer, o rebanho vinha beber água, né? Imagina lá, um coxo lá, um bebedouro de água do rebanho. Na frente, ele foi colocando as varas. Imagina aqui que o rebanho vinha beber água aqui, e ele colocava essas varas aqui na frente. Olha o que acontecia. E em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e conceberam vindo a beber. 39. E concebiu o rebanho diante das varas. E olha só, e as ovelhas davam crias de que jeito? Listradas, salpicadas e malhadas. Diga glória a Deus. Era sorte ou era algo provocado? Provocado, por um ato de fé. Você está entendendo a diferença? Tem muita gente esperando assim, quando você fala assim, e lá, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, a sua família. Pastor, se Deus quiser, um dia muda. O que é que você está fazendo para isso? Você está esperando o resultado, você está provocando esse resultado acontecer. Pastor, mas eu não posso fazer nada. Pode. Porque tem gente que determina o seu salário, mas fica de braço o quê? Cruzado. Não posso fazer nada. Pode e deve. Você vai ver o quanto que Jacó fez, que talvez você nem sabia. O tanto que foi difícil para Jacó provocar esse resultado. Pastor, ele só foi lá, pegou uns pedaços de pau que estava jogado lá, fez lá umas listrinhas e colocou lá. Não foi bem assim. Agora volta lá, naquele versículo 37 que eu falei para você, que tem um significado isso aqui. 37 fala assim, e tomou Jacó varas verdes do quê? De álamo, de aveleira e do quê? De castanheiro. Aí eu fui estudar isso aqui. Você sabe que cada árvore dessa, ela tem qualidades diferentes uma das outras. E o Jacó escolheu essas árvores por causa das qualidades que elas tinham.
E as qualidades que essas árvores tinham é o que ele estava profetizando no rebanho dele. Eu não vou especificar, não vou tomar tempo para falar a respeito disso aqui, mas, por exemplo, a vara de álamo era uma árvore de grande porte, o álamo. E quando ele pega essa vara do álamo, ele estava profetizando isso, que o seu rebanho seria de grande porte, o seu rebanho foi de grande porte. A outra árvore ali, era uma árvore que aguentava, era muito resistente à temperatura, porque você sabe que no deserto, onde ele criava essas ovelhas, de dia era 40 graus, de madrugada era -3, é assim no deserto lá de Israel. Então as ovelhas tinham que ser muito resistentes, então essa árvore aqui, a aveleira, ela é muito resistente à temperatura. A outra ali vive muito tempo, então ele queria que as suas ovelhas também tivessem longevidade. Você sabe que a ovelha, para poder produzir mais em menos tempo, ela tem que viver mais tempo, ser forte mais tempo. E tudo ali tinha um propósito. Não vou tomar tempo nisso aqui, para a gente não estender muito, mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Essas árvores aqui, tanto o álamo como a aveleira, como o castanheiro, elas não são encontradas no mesmo lugar. O Jacó não ia achar no quintal da casa dele um álamo, uma aveleira e um castanheiro, porque elas são árvores de habitat diferente. Então, por exemplo, para ele encontrar uma vara de verde de álamo, tinha que ser verde. Então, quer dizer, não podia ser uma coisa tirada e levada para qualquer lugar, não. Tinha que ser da árvore para ser verde. Está entendendo, sim ou não? Então ele tinha que achar a árvore. Então, para ele conseguir tirar uma vara verde de álamo, ele teve que ir num determinado lugar. Para ele achar uma vara de aveleira, era em outro lugar totalmente distante daquele, porque o aveleiro, ele é de outra região. E para achar uma vara de castanheiro, ele teve que ir em outra região bem mais distante das duas primeiras. Então, como é que Jacó conseguiu juntar essas 3 varas? Fala assim comigo, ó, ele caminhou muito. Ele teve que andar bastante. Às vezes a gente lê e pula esses detalhes assim, ou não dá tanta importância. Talvez também, porque ali Deus não queria falar, mas no momento que Deus quer falar, Deus te chama a atenção. E Deus me chamou a atenção em relação a isso aqui. Ele, meu irmão, ele foi provocar isso. Ele queria uma vara de álamo e tinha que ser de álamo. Por isso que a Bíblia especifica. E ele teve que andar até a região, se eu não me engano, eu até tinha marcado aqui, o álamo, ele é da região da Ásia, Europa, África. E a aveleira, para você entender, já é originária da Ásia Menor. É outra região do planeta, praticamente. Era muito distante uma coisa da outra. A outra árvore, que é a castanheira, ela era da Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Era uma ilha. Irmão, ele teve que buscar em lugares distantes até conseguir juntar as 3 varas. O que é a vara mesmo que eu falei para você? O que ela representa? A palavra. Então vem cá. Ou você fica esperando pela sorte para acontecer algo na sua vida, ou você fica esperando pela sorte para ter uma mudança no resultado que você espera, ou você vai atrás buscar, irmão. Ou você vai provocar isso. Porque tem gente que pede coisa difícil para Deus, mas não move um dedo para provocar aquilo a acontecer. E o Jacó teve que se mover, e se mover muito. Não pensa você que foi facinho assim, não. Tem gente que às vezes passa por cima disso e não percebe. Eu posso pedir uma coisa difícil para Deus, sem precisar ir fazendo tudo fácil. Negativo. Eu vou pedir uma coisa, um resultado muito improvável para Deus, fazendo aqui coisinhas fáceis que vai me trazer esse resultado. Não. Se o resultado que eu estou pedindo é difícil, pode se preparar também, que você vai ter que se mover bastante. Quem está entendendo, diga amém. Se eu estou pedindo para Deus uma coisa mais difícil, o que Ele pediu foi o mais difícil. Pode se preparar que você também vai ter que se mexer. Não vai estar aí, cair no seu colo, não. Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro do Salmo 27:4. Se você quiser abrir lá, segura aí em Gênesis 30, que nós vamos voltar. E vamos lá para o Salmo 27:4, rapidinho. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Tem gente que acha que o Jacó pegou qualquer vara, né? Achou um galho ali, achou outro pedaço ali de pau, achou outro pedaço de pau. Isso aqui serve, não. Ele teve que buscar longe, irmão. Era muito longe.
onde ficava uma da outra. Ou seja, se ele pediu algo difícil, meu irmão, o preço também não seria barato. Ele teve que se mover. Olha o que diz o salmista aqui no Salmo 27:4. Quem achou, diga amém. Olha lá. Uma coisa pedi ao Senhor e fiquei esperando. Hã? Amém ou não amém? Amém? Amém nada. Uma coisa pedi ao Senhor e o que, igreja? E a buscarei. Irmão, tem gente esperando a sorte trazer. Quem sabe, da cada 10 aí nasce uma malhada. Não, eu não vou ficar esperando. Eu sei que o que eu pedi é difícil. Eu vou buscar, eu vou provocar isso acontecer. Eu pedi uma coisa ao Senhor, e o que ele disse também? E a buscarei. E o que ele pede? Ali no caso o salmista pede assim, ó, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele queria isso. E o que ele entendeu? Que ele não podia só pedir, ele também teria que buscar. Mas no caso de Jacó, o que ele pediu? O meu salário vão ser as ovelhas malhadas, salpicadas e listradas. Aí agora, Jacó, agora eu vou esperar Deus fazer o resto. Negativo. Eu vou lá buscar as varas. Mas que vara? Vara de álamo. Mas Jacó, álamo, só tem daqui não sei quantos quilômetros, você sabe onde acha álamo? Eu sei, mas eu vou lá buscar. E depois, Jacó? Depois eu quero uma vara de castanheira. Mas, Jacó, a castanheira só nasce lá não sei aonde, Jacó. Eu sei, eu vou lá buscar. Eu não vou ficar aqui esperando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E agora, Jacó? Agora eu quero uma vara de aveleira. Mas a aveleira, Jacó, fica do outro lado. Não está nem perto da castanheira, nem perto do álamo. Você vai ter que andar mais ainda. Não tem problema, mas eu vou lá buscar. Eu não vou ficar o quê? Esperando. Uma coisa pedir ao Senhor e o quê? E o quê, irmãos? E a buscarei. Você está aí de braços cruzados esperando a sorte trazer uma mudança, um resultado diferente? Irmão, não vai trazer. Você quer ter resultado diferente? Começa a caminhar diferente. Começa a buscar essas varas. Começa a se esforçar. Que varas, pastor? É a palavra. E a palavra revelada. Ele pega a vara e revela a brancura dela. E aquela brancura, quando a ovelha vê, meu irmão, nasce um resultado diferente. Nasce uma resposta diferente. Por quê? Qual era a resposta comum? Olha para o pastor. Uma ovelha branca. Se acasalar com uma ovelha branca, vai nascer uma ovelha de que jeito? O natural. Branca. Meu irmão, mas a palavra tem poder de mudar esse resultado. Imagina só dentro da sua casa, pastor, é um perturbado, com outro perturbado, o outro vai ser o que também? Naturalmente falando vai ser perturbado, mas Deus pode mudar esse resultado. Pastor, é um viciado, outro também viciado, todo mundo na casa viciado, outro também vai ser o quê? Viciado não vai ser não, só se você aceitar. Só se você aceitar o resultado natural das coisas, porque o resultado natural é esse. Onde só tem viciado, vai ter mais um viciado. Onde só tem perturbado, vai ter mais um perturbado. Mas quando você pega a palavra, busca ela, fala, Deus, eu quero uma palavra para ter um resultado diferente aqui dentro. Você coloca ali, e branco com branco vai nascer listrado. Mas como? Diga assim, a palavra de Deus muda os resultados. Diga glória a Deus. Branco com branco vai nascer salpicado. Perturbado e perturbado, daqui a pouco nasce um liberto ali no meio. Está lá, perturbado e perturbado, daqui a pouco nasce um abençoado. Mas como? Como se aqui é perturbado, o outro é perturbado, o outro também tinha que ser o quê? Perturbado. Não, mas alguém foi lá e buscou a palavra. Alguém foi lá e provocou a mudança nesse resultado. Irmão, esse alguém tem que ser você. Esse alguém tem que ser eu, diga glória a Deus. Você tem que buscar provocar uma mudança do resultado natural das coisas. Que o resultado natural das coisas é você esperar da sorte. Vamos ver, está aqui, o natural é que branco com branco nasça branco, mas eu estou torcendo para ser diferente. Mas baseado no quê? Não sei, eu só estou torcendo. Não, você tem que ter uma palavra. Jacó colocou a palavra diante dos olhos do rebanho. E ele falava, e aqui, ó, é isso aqui que vocês têm que olhar. Olha para cá, que o resultado vai mudar. E o resultado mudava, diga glória a Deus. E Deus muda. Creia, quem? Diga glória a Deus. Você crê nisso, sim ou não?
Não fique esperando aí, irmão, a sorte mudar a situação, não. Vai você e provoca uma mudança no seu resultado, ou no resultado que naturalmente seria a sua família. Você olha para o seu filho hoje, você fala, esse aí, eu já vejo já ele crescendo, e a situação dele ficando igual ao do pai, igual ao do vô. Essa aqui eu já vejo ela crescendo, e ela está se tornando igual à mãe. Porque, como diz o ditado, né, a folha não cai muito longe da árvore. Meu irmão, pode cair longe sim, se você buscar, você pode mudar esse resultado. Não é porque o bisavô foi, o avô foi, o pai tem que ser, e o filho também, não. Você pode quebrar essa maldição dentro da sua casa, diga glória a Deus. E lá dentro da sua casa, branco com branco, vai nascer listrado. Ninguém vai explicar como. Ninguém vai entender como, mas você vai saber que foi a palavra que provocou aquela mudança. Diga glória a Deus. É Deus mudando. Deus muda, pastor, e como muda? Está aqui, olha. Vamos continuar lendo? Versículo 38. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, e nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E diz mais, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias de que jeito? Listradas, salpicadas e malhadas. 40. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão os pôs, e pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. Ele começou a separar, disse, olha, já dá para ver a diferença, assim vai ser o meu rebanho. E o versículo 41 diz assim, sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. 42, mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs, assim as fracas eram de Labão, e as fortes eram de quem? Jacó. Você percebeu a estratégia dele aqui? Eu vou pedir, não sei se tem como mudar para a Bíblia NVI, fazendo um favor, muda para mim a Bíblia NVI. Você vai perceber a estratégia de Jacó aqui, que às vezes a gente esquece. Irmão, existe um versículo que fala assim, ó, não dê pérolas aos porcos. Irmão, não gasta o que Deus está te dando com ovelha fraca. Não entendi, pastor. Eu vou te explicar. Acho que é o versículo 41. 30:41. Põe aí para mim na Bíblia NVI. 30:41. Ali está 31:41. É 30:41. Coloca lá para mim na Bíblia NVI. Isso, está lá. Ó. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Então, qual foi a estratégia de Jacó? Ele só usava o que Deus tinha dado quando tinha ovelha o quê? Forte gerando. Olha agora o versículo 42, olha lá. Mas se os animais eram fracos, o que ele fazia? Não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para quem? Para Jacó. Mais uma vez, olha pastor, resultado provocado. Mais uma vez, olha Jacó provocando a diferença. O que ele fazia aqui, pastor? Ele não usava o que Deus tinha dado para ele diante de ovelhas fracas. Ele só usava diante de ovelhas fortes. Isso aqui equivale para nós, não sei se você vai lembrar, quando eu falei a respeito de Sem e Jafé, quando eles não olharam para a nudez do pai, eles viraram o rosto para a nudez do pai. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Todo rebanho, olha para o pastor, presta atenção, todo rebanho, toda família, todo casamento, tem ovelhas fortes e o quê? E fracas. Agora olha para mim, agora você decide de quais você vai falar. Você decide em quais você vai investir, se nas ovelhas fortes ou nas fracas. Não entendi, pastor. Meu irmão, tem gente falando só dos pontos fracos. Tem gente falando só das maldições, falando só dos defeitos, falando só dos problemas. E quando você coloca varas diante de ovelhas fracas, você gera mais ovelhas fracas. Se ele investe nas ovelhas fracas, iam nascer mais ovelhas fracas. Agora, quando eu invisto nas ovelhas fortes, eu vou gerar mais ovelhas fortes. Daqui a pouco, o que é fraco vai sumindo e vai ficando só as que são fortes. É assim que acontece, diga glória a Deus. Na sua vida também.
Irmão, para de falar dos pontos fracos, para de falar dos defeitos, para de falar dos problemas, não dá crédito a isso, não usa o que Deus te deu para isso. Está entendendo, sim ou não? Não usa, ele não usava. Ô Jacó, está vindo ovelha aí, você não vai colocar diante dessa? Essa não. Ah, por quê? Essa é fraca. Eu não vou usar o que Deus me deu com coisa fraca, porque senão o que é fraco vai se multiplicar. Ia nascer mais ovelha fraca. E o rebanho dele ia ficar cada vez mais fraco. Então fala para o irmão do seu lado, fala, isso é estratégia. Você está falando do quê? Você está falando da derrota, você está falando do problema, você está falando da dificuldade, ou você está falando da coisa do que Deus tem feito? Você está falando do poder de Deus. Não, você decide. Usa de estratégia. Às vezes eu sei que está uma luta lá, mas não vai resolver você ficar falando da luta. Eu sei que talvez está uma batalha lá, eu sei que tem muito problema lá, mas não vai resolver você ficar falando deles. Foi o que Cã fez. Cã viu a situação do pai e saiu para falar da nudez do pai. O que ele trouxe? Fala assim comigo, maldição. Ele trouxe maldição para a vida dele, só isso. Quando o pai despertou, amaldiçoou ele. Tem gente fazendo isso, multiplicando as suas ovelhas fracas. Isso é responsabilidade sua e minha. Eu posso multiplicar as ovelhas fracas, ou eu posso multiplicar as ovelhas fortes. Sou eu, meu irmão, que determino isso. Eu provoco isso. Ah, não sei porquê, pastor, a coisa está ficando cada vez pior na minha vida. Às vezes é o que você está provocando. Porque se Jacó não tivesse estratégia, ele podia multiplicar ovelhas fracas. Daqui a pouco o rebanho dele estava cada vez mais fraco. Ia ter cada vez mais ovelhas fracas e cada vez menos ovelhas fortes. É o que está acontecendo na vida de muita gente. Irmão, tem estratégia. Continua para a gente encerrar. No versículo 43, ele diz assim, ó, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e o que mais? E jumentos. Diga glória a Deus. Foi rápido, pastor? O resultado foi, mas o trabalho não foi não. Teve que caminhar muito, teve que escolher as varas certas. Irmão, ele teve que se mexer. Não foi de uma hora para outra, ele teve que ir atrás. Tem gente que não busca, olha, presta atenção, tem gente que não busca a palavra. Irmão, tem gente esperando aí da sorte que alguma coisa mude. Pastor, quem sabe aí, vamos ver se um dia não. Vem para a igreja, fala, eu vou lá buscar a palavra, eu vou provocar uma mudança dentro da minha casa. Eu não vou esperar a mudança acontecer, eu vou provocar essa mudança dentro da minha casa. Eu vou fazer um ato de fé. O que provoca a mudança? Fala comigo, ato de fé. Ato de fé, atitude de fé. Ele provocou essa mudança. Ah, vou esperar um dia, quem sabe meu marido muda. Não, eu vou provocar a mudança do meu marido. Eu vou agir pela fé, eu vou levantar na madrugada, eu vou buscar a palavra, eu vou ler o livro lá que fala sobre o casamento, eu vou buscar, eu vou atrás da vara, mas a vara de álamo fica lá longe, mas eu vou lá buscar. Diga glória a Deus. A vara de castanheira fica lá longe, mas eu vou lá buscar ela. Irmão, provoca essa mudança. Porque Jacó pediu uma coisa difícil, mas ele também buscou por essa coisa difícil. Diga glória a Deus. Lembra do Salmo 27:4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quando você busca, você acha. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte.